¿Sabías que los centípedes tienen el primer par de patas modificada para inyectar veneno? Esto les permite cazar otros artrópodos e incluso pequeños vertebrados como murciélagos y lagartos. En esta sección del webinar Artrópodos en la Ciencia podrás aprender más sobre este grupo de artrópodos con nuestro invitado, docente e investigador Amazonas Chagas. Mi nombre es Daniela Martínez y esto es Artrópoda TV. Bienvenidos. Buenos días a todos. Estoy aquí hoje para tentar explicar um pouco por que estudar os sem-piés, porque é uma pergunta que me acompanha há muito tempo. Creio que tenho duas perguntas que me acompanham em minha vida. A primeira delas é por que me chamam de Amazonas, e a segunda é por que estudo sem-piés. Então, vou tentar, nesses 20 minutos que tenho, para tentar convencer as pessoas porque é importante estudar os sem-piés. Bueno. Bom, primeiro, quem são os sem-piés? Os sem-piés são artrópodos terrestres que têm uma divisão do corpo com uma cabeça e um tronco com vários segmentos e cada um desses segmentos com um par de patas. Pero a melhor maneira de caracterizar ou identificar um sem-piés é a presença de uma estrutura que fica acerca da cabeça, que é a forcícula, essa estrutura acá, que nada mais é que uma pata, o primeiro par de pata do tronco dos sem-piés, que é modificado em uma estrutura inoculadora de veneno, e essa estrutura tem uma glândula de veneno. Então, esta é uma característica que solamente os sem-piés têm. Os sem-piés, eles fazem parte, né, do grande grupo dos artrópodos e estão agrupados em um grupo maior, mais grande, que é denominado de Myriapoda. E os Myriapodas, dentre todos os artrópodos, creio que é o grupo que as pessoas menos conhecem, né? E eu vou mostrar o porquê disto. Bom, onde podemos encontrar os sem-piés? Podemos encontrar os sem-piés em todas as regiões do mundo, né, exceto na região da Antártica, pero a grande diversidade se encontra em los trópicos. E quais são os lugares comuns para encontrar os sem-piés? Então, os sem-piés, como são artrópodos terrestres, nós podemos encontrar os sem-piés mais comumente em suelo, principalmente na camada dos folhetos, ou algumas espécies podem adentrar em suelo, ou também subir arriba em las árvores, em la copa de las árvores. Tem algumas espécies que também gostam de cuevas, então são os lugares mais comuns de encontrar esses bichos. Pero também existem sem-piés que são adaptados na área urbana e são comumente encontrados em las casas. Em relação à diversidade de sem-piés, é um grupo com 3.300 espécies em todo o mundo, e como falei para vocês, a grande diversidade está nos trópicos. São animais carnívoros, né, tipicamente carnívoros, né, comem de tudo, principalmente pequenos invertebrados, como insetos,
pero também podem aventurar-se para comer alguns pequenos vertebrados, como morcegos e lagartos. Também fazem parte da dieta deste grupo. E, diferente de muitos artrópodos, os sem-piés são animais crípticos, ou seja, são animais que vivem escondidos. E talvez isto é dos motivos que os sem-piés ou os miriápodos são organismos não tão populares quanto outros artrópodos, como borboletas, como escaravelhos, ou outros insetos mais comuns. Então, além disso, são animais noturnos que saem para caçar pela noite. Então, não é tão fácil de mirar os sem-piés na natureza, pero tem muitas espécies. E também, os sem-piés, eles não fazem parte de películas, de animes, como outros tipos de artrópodos. Bueno, de acordo, pero por que estudar os sem-piés? Então, eu posso começar a falar da importância ecológica que este grupo tem nos ecossistemas. E em solo, os sem-piés, eles fazem parte da macrofauna, então são predadores, são depredadores de vários grupos de animais, então controlam as populações de insetos, de aracnídeos e de outros grupos invertebrados, pero também, por viverem no suelo, algumas espécies que vivem adentro do suelo fazem agueros e caminham dentro do suelo, e isto fazem galerias por onde entra o aire ou água mesmo, e isto mantém a propriedade física do suelo e mantém o suelo mais saudável. Então, são importantes nesse ponto de vista ecológico. Pero também, os sem-piés são conhecidos pelas picaduras, têm uma importância médica muito importante, né? Causam uma moléstia em las pessoas, né? Como falei a vocês, tem esta estrutura cá, que são uma estrutura inoculadora de veneno. Então, não há casos de morte com sem-piés, pero causam uma moléstia que é uma situação bastante peculiar com este grupo. Então, tem uma importância médica. Além disso, os sem-piés são bons modelos evolutivos, bons exemplos para estudar a biografia histórica. São grupos antigos, então há vários estudos com biografia histórica de sem-piés, e é um bom exemplo para estudar biografia histórica. Além disso, são bons modelos para estudar a evolução da segmentação, né? Então, esta estrutura corporal dos sem-piés e a segmentação faz desse grupo um bom modelo para estudar a segmentação, principalmente em sem-piés. Hoje, nós conhecemos como ocorreu a evolução da segmentação nos sem-piés, graças a vários estudos com este grupo. Pero a quem puedo convencer com estes argumentos? Será que consigo convencer todas as pessoas apresentando estes tipos de importância e estudos dos sem-piés? Bueno, com certeza a comunidade científica eu consigo convencer, claro, dependendo das perguntas que faço, das perguntas que quero responder, da proposta, pero a comunidade científica entende a importância deste grupo, né? As agências financiadoras de projetos científicos também conseguem entender isto. Pero e estas pessoas? Será que estas pessoas eu consigo convencer somente com esses tipos de argumento que estudar os sem-piés é importante?
Bom, não sei. Vamos tentar responder alguma dessas questões. Bueno, quizás por la importancia médica, talvez sí, talvez eu consiga convencer as pessoas que nós pues, devemos estudar os sintéticos porque causam moléstia em las pessoas. Então, é uma boa causa para nós outros tentarmos argumentar. O que nós outros sabemos em relação às picaduras de simples é que existem algumas situações que ainda são novas para nós outros, né? Algumas situações não há muita causa a las pessoas, pero em outras pessoas nós outros temos dolores, eritremas, edemas predominantes e às vezes situações bem graves que podem acometer as pessoas. E esta é uma situação interessante porque os simples que picou esta pessoa, elas não foi identificada. Então, nós outros não sabemos que espécie que exatamente que picou as pessoas. E nós outros sabemos que as pessoas reagem de maneiras distintas com a picadura de las mesmas espécies de simples. Outra situação também que não ha sido reportado, pero não era conhecido, é uma situação de esquizema coronária aguda em uma pessoa idosa de 60 anos que foi picada, levando uma picadura de um simples e quase morreu com um problema coronário, de isquemia coronária. E isto não ha sido reportado anteriormente na literatura, então é algo novo e algo que nós outros temos que estudar com mais cautela, porque não sabemos realmente quais são as reações que as picaduras de los simples podem causar às pessoas. Entretanto, o que nós outros sabemos é que, por exemplo, os chinos, os coreanos, tradicionalmente usam os simples como drogas, algum tipo de fármaco na medicina tradicional. E por milênios, os chinos usam os insetos, não só os artrópodes, mas vários tipos de animais, como drogas na medicina tradicional. E, atualmente, nós outros não sabemos muito bem como estas componentes poderiam nos auxiliar na medicina mais moderna. Pero os chinos, os coreanos, os orientais já fazem isso há muito tempo. Então, são importantes do ponto de vista também de nos auxiliar na medicina. Então, vou apresentar alguns exemplos clássicos de usos de componentes que podem ser extraídos tanto da hemolinfa como também do veneno de los simples, que nós outros sabemos que existem vários complexos, vários componentes bioquimicamente, farmacologicamente ativos que podem ser usados como peptídeos e proteínas, que podem ser usados contra alguns tipos de bactérias ou micróbios ou fungos para combater alguns tipos de doenças. Pero esses estudos são novos e nós outros temos ainda que fazer muitas pesquisas sobre esses componentes. Este é caso de uma investigação de um grupo de pesquisadores do Instituto Butantan em Brasil, no qual eles descobriram um peptídeo antimicrobiótico extraído do corpo de um simples, de uma espécie de simples que ocorre no Brasil, e eles batizaram este peptídeo de lacraína por causa do nome que as pessoas conhecem lá nos simples em Brasil, chamam os simples em algumas regiões do Brasil de lacraia, então batizaram esta estrutura de lacraína.
E essa estrutura pode representar um modelo, né, novo, com atividade antibacteriana que pode ser usado para desenvolver algumas drogas para atuar contra algumas cepas bacterianas. Pero são tudo coisas recentes que há sido descoberto. Também há algumas proteínas, algumas componentes que têm potencial para agir em alguns casos de terapia para pacientes que têm câncer. Então, são substâncias que podem ajudar na terapia de algumas pacientes com algum tipo de câncer. E também a se descoberto uma proteína que tem um potencial analgésico eficaz mais forte que a morfina, também para atuar no tratamento de algumas dores patológicas na medicina. Então, há muitos estudos, eu só apresentei alguns estudos que eu selecionei, pero há muitos estudos que há sido feitos. Então, vejam que estudar os simples é muito importante. E agora, pode ser que a gente se dê conta que estudar simples é importante? Creio que talvez sim, talvez não, depende. Pero creio que acho que o mais importante não é solamente claro que estes estudos científicos são muito importantes, mas é importante também a forma como nós outros cientistas difundimos nossos estudos. A comunidade científica consegue captar estes tipos de informações, mas a sociedade em geral não tem acesso a esses estudos. Então, nós investigadores, temos que ter uma forma de difundir estes estudos para que a comunidade científica conheça a importância de se estudar não só os simples, mas também vários tipos de organismos que existem no planeta. E é claro que por trás desses estudos, como estudos básicos, nós temos que conhecer a biodiversidade, nós temos que conhecer onde estão os bichos, como se distribuem, quais suas relações filogenéticas, como os bichos se relacionam, quem é quem, né? E quando nós conseguimos fazer esse tipo de estudos, nós conseguimos potencializar estes estudos que eu apresentei a vocês. Ayer, em la charla de Pedro Cardoso, foi muito interessante que ele pontuou que há muitos vazios, principalmente em estudo com os artrópodos, invertebrados, e que nós devemos investir nestes vazios, tentar buscar para tentar entender esses vazios e buscar alguma alternativa para conservar as espécies, porque a taxa de extinção está muito acelerada e muitas espécies estão se perdendo antes mesmo de serem conhecidas, né? E outra coisa que me chamou a atenção também foi que em los trópicos, onde há mais espécies, teoricamente, existe uma lacuna de conhecimento muito grande, e isto não é novidade. Então, temos que investir também na pesquisa básica para nós podermos usar desses outros tipos de investigações no futuro. E neste momento que vivemos, em que existe uma negação da ciência, é importante nós investirmos nesse tipo de divulgação. Bueno, eu gostaria de agradecer principalmente a todos os organizadores do evento pela oportunidade de falar um pouco de los 100 pies, e para quem tiver interesse de estudar los 100 pies, né, eu estou
na Universidade Federal do Mato Grosso, no Brasil, né, e onde realizamos vários estudos com taxonomia e sistemática de artrópodos. E quem tiver interesse, está aí meu correio, me direciona, é só entrar em contato. Muchas gracias y... ¿Quedaste con preguntas? No olvides dejarlas en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, regálanos un like. Síguenos en nuestras redes sociales como Artrópoda TV y suscríbete a nuestro canal. Hasta un próximo video.